nós. É tudo por Ele, irmão, e para Ele. Precisamos voltar à palavra de Deus. Então o batismo nas águas não é a causa da salvação. As boas obras também não é a causa da regeneração. Então o que é, irmão, regeneração? João capítulo 1, versículo 9 em diante diz: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. João falando Cristo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o que está querendo dizer com isso, irmão? Na regeneração, uma vida divina é colocada sobre nós. Não é os teus atributos pecaminosos que são transferidos para Deus. Antes, é os atributos morais de Deus que são transferidos para a sua vida. E são esses atributos, e é o Espírito Santo de Deus que te capacita a viver uma vida debaixo da graça, da liberdade e do mandamento de Deus em Cristo Jesus. Você já leu Efésios? E Ele preparou antes da fundação do mundo as obras para que nós andássemos nela. Efésios 4 e 24, é tempo de nos revestir com o homem que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. 2 Pedro 1,14, 1,4, ele vai dizer: pela semente incorruptível da palavra de Deus, para que sede participante da natureza divina. Outra coisa que acontece na regeneração é que você passa a ser participante da natureza divina de Deus. Você passa a ser filho de Deus, bendito em Abraão, co-herdeiro da graça, filho da promessa. E mais do que isso, o próprio Deus passa a habitar dentro de você. Nós queremos mais privilégio do que esse, irmão. O próprio Deus mora em você, mora em mim. O autor da glória, o primogênito de toda a criação, aquele que é 3 vezes santo, mora dentro de você, irmão. Por quê? Porque um dia você passou por esse processo, você foi regenerado, você foi salvo, justificado, perdoado, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Nenhuma condenação há sobre você, irmão, nenhuma condenação há sobre mim, irmão, porque Jesus pagou a nossa conta, Jesus quitou a nossa dívida na cruz do Calvário. Essa culpa que tu carrega não é tua. Esse fardo que tu carrega não é teu, é desatado. Jesus já tirou. Você só tem que se entregar e confiar na graça do Pai e dizer: Senhor, me aceita. Se nós mudássemos o nosso método evangelístico, não teria tanto pecado na igreja. Se nós mudássemos o nosso método evangelístico, iria haver menos pessoas afastadas. Nós vamos para a rua e você diz: Jesus te ama. Aí ele vai dizer: eu também me amo. Jesus tem um plano na tua vida. É, eu também tenho. Então tu está dizendo que se eu aceitar esse teu Jesus aí, tudo vai dar certo na minha vida? É. Eu aceito. Aí passa 1 ano, 2 anos, é prova, é luta, é tribulação, é perseguição, calúnia. Meu Deus do céu. Ele abandona. E tem aquele tipo de pregador que diz assim: você tem tudo. Tem um carro bom, tem uma casa boa, tem uma boa esposa, só te falta uma coisa: Jesus. Ou fica aqui: Jesus está aqui, está implorando para que você venha.
está aqui Jesus, tadinho. Aí vem, mas não se converte, não se arrepende, não é transformado, fica no meio da igreja, faz todo tipo de coisa contrária. Por quê? Porque o Espírito Santo não está ali, é um ímpio dentro da igreja, porque não nasceu de novo. Agora, se você vem e assume a tribuna, ou no evangelismo pessoal, você diz: não, você não é bom, você é pecador, você é mau, você vai para o inferno, mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer no teu lugar, e talvez, se você se arrepender, Ele te aceite. Aí esse homem vem quebrantado, arrependido, ele vai para a lei, não tem para onde correr, vai para as suas obras, não tem para onde correr. Então o pregador vem e anuncia as boas novas: vem, Jesus Cristo te salva, te perdoa. Então esse homem vem aquebrantado, humilde, e ele serve a Deus, não pelo que Deus pode dar, mas por gratidão, porque Ele fez por ele na cruz do Calvário. Aí é uma grande diferença, irmão, entre muitos. Atualmente nós temos aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil, e o Brasil nunca foi tão podre, irmão, desculpe dizer, nunca foi tão corrupto esse país. Se você estudar os avivamentos da igreja primitiva, os reformadores, Wesley, Brenner, Whitefield, Jonathan Edwards, você vai ver que os homens abandonavam o pecado, você vai ver que os homens carregavam a sua cruz e seguiam a Jesus até os coliseus, até a morte. Irmão, se há um verdadeiro avivamento, esse avivamento deve produzir conversões genuínas. Se esse avivamento não produz conversões genuínas, não é um avivamento. Pode ter qualquer tipo, irmão, barulho, poder, vento, anjo, não tem pregação, não tem palavra, não tem louvor que é dirigido a Deus, não é avivamento. 1 João capítulo 4 diz: é tempo de nós provar os espíritos, discernir, porque nem todo espírito procede de Deus. Discernimento, irmão. Uma vez eu estava pregando numa igreja, vou compartilhar com os irmãos, e o irmão veio, entregou uma mensagem para mim, e olha o que ele disse, irmão: irmão, eu te vejo pregando, falou o nome de um departamento, não vou citar o nome aqui, e olha só, milhões de pessoas prostradas aos teus pés, olha bem, e tu em cima pregando o evangelho. Eu saí da igreja atordoado, meio brabo. Eu digo, eu no caminho, falei com a minha esposa: olha o diabo querendo me inchar. Prostrado aos meus pés. Quem sou eu? Quem sou eu? Será que o autor da glória precisa de mim para alguma coisa, irmão? Ele é soberano. Se eu não fazer, azar o meu, outro vai fazer. Não é um fardo servir a Deus, é um privilégio. Mas muitos fazem com fardo, com dor, com pesar, porque não entendem a graça de Deus, irmão, o poder de Deus. Estamos aguardando um novo céu e nova terra, irmão. Então nós temos que viver a santidade, nós temos que viver a pureza, irmão. Nessa noite, atreva-se a ser diferente. Meu casamento não está dando certo, irmão. Meus filhos, irmãos, faça a mudança que você quer na tua casa. Começa por ti. Atreva-se a ser diferente. Eu não aceito o pecado dentro da minha casa, eu não aceito o pecado dentro da minha família. Eu resisto até o sangue contra o pecado, porque Deus me deu o domínio próprio, e o domínio próprio permite que eu vença o pecado e que eu não seja mais escravo. Precisamos dessa graça, precisamos voltar antes que seja tarde demais e não tenha mais volta. Aleluia. Eu vou correr aqui, irmão. Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas, em pecado. Terceiro princípio da regeneração: há uma vivificação espiritual. Aquele que outra hora estava morto no pecado, morto nos seus delitos, quando ele ouve o evangelho de Jesus, ele se arrepende, o Espírito Santo entra
e vivifique esse pecador. E por que, irmão, a regeneração? Por que a regeneração? Em primeiro lugar, pois o homem, a sua natureza é incuravelmente depravada. Romanos 7,18, Paulo diz: olha, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Aí Paulo diz: e se não é eu quem faço, logo é o pecado que habita em mim quem faz. Romanos capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Paulo vai dizer, no Salmo 51, versículo 5, a Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Os homens sem Deus estão mortos em pecado. Os homens sem Deus estão totalmente perdidos. E só há uma esperança para essa geração. Só há uma esperança: Jesus. Fora dele, sem ele, não há salvação. O homem sem Cristo é filho do diabo. João 8,44, os fariseus interrogavam a Jesus, e Jesus disse: vós tem por pai o diabo, que é mentiroso desde o princípio. 1 João 3,10, Jesus disse: aquele que não ama seu irmão e não pratica justiça, não é de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque os filhos do diabo vivem pecando, pecam deliberadamente contra Deus, paqueram, namoram, cometem todo tipo de moralidade, lascívia e pecados. Mas ele diz: olha, os filhos de Deus não vivem no pecado, porque a semente do evangelho permanece neles. O filho de Deus peca, é triste, ele peca. O filho de Deus cai, ele cai. Mas o filho de Deus, ele não permanece prostrado no pecado, irmão. Ele não continua no pecado. Ele não vive uma vida de pecado, irmão, porque a semente do evangelho, a semente de Cristo, permanece nele, irmão. Então é por isso, irmão, que a regeneração deve ser priorizada. É por isso que a pregação do arrependimento deve ser a nossa prioridade nos nossos dias. Sabe qual foi o primeiro sermão de Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus Cristo: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. João Batista: arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Pedro, em Atos capítulo 2, depois do enchimento do Espírito Santo, todo mundo ali tomado pelo poder de Deus, Pedro se levanta, começa a pregar, e eles começam: varões galileus, o que fazemos para ser salvo? Aí Pedro diz: arrependam-se e sejam cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Arrependimento, irmão, esse é o segredo. Nós temos que nos arrepender. E o que é arrependimento, irmão? É deixar aquilo que você faz que desagrada a Deus, e mudar. Provérbios 28:3 diz que aquele que confessa, abandona a prática, alcança o perdão. E por que o homem carrega essa culpa? Porque o homem está morto espiritualmente, irmão João. Porque quando Adão pecou no paraíso, quando Adão transgrediu a lei de Deus, Deus disse: não pode, não faça. Ele foi, a sua esposa desobedeceu a Deus, tomou do fruto, deu para o seu marido, e o pecado entrou no mundo.